Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Yogi Class, a sua fonte de conteúdo sobre criação de sites e principalmente sobre WordPress. Meu nome é Dinara, eu sou designer aqui na Yogi e hoje eu vou ensinar como criar um formulário dentro do WordPress. Mas antes de começar, não se esqueça de dar like nesse vídeo e de nos seguir. A gente tem conteúdo novo toda semana com novidades sobre WordPress e várias aulas muito bacanas. Então vamos lá! Então, o primeiro passo de todos é procurar pelo melhor plugin. Eu já entrei aqui no meu ambiente, no meu repositório de plugins, eu vou clicar em adicionar novo. O WordPress ajuda a gente bastante com essa escolha, viu? Eu cliquei aqui em Form e apareceram alguns plugins, na verdade muitos plugins, porque é uma necessidade muito comum dentro do WordPress. O que eu gosto de olhar para fazer essa escolha dos plugins é realmente o quanto que eu posso confiar nele a longo prazo. Então, saber há quanto tempo que ele existe, qual foi a última vez que ele foi atualizado, se ele é compatível com a minha versão do WordPress, que no caso está atualizado, eu recomendo que você também sempre atualize, e a questão das notas. Então, aqui eu tenho dois candidatos grandes, que é o Contact Form e o WP Forms. Os dois, eles são bem estabelecidos no mercado, se você olhar, eles estão atualizados mais ou menos na mesma época, eles também já estão compatíveis com essa versão do WordPress, e eu tenho aqui notas muito boas. Eu vou optar hoje pelo Contact Form 7, porque é um formulário que a gente já utiliza há muitos anos, já tem um bom conhecimento dele, ele é mais simples. Essa é sempre a sugestão que eu dou para as pessoas. Se você não tem nada em mente de requisitos, tente pelo mais simples, o mais leve, que isso sempre vai ajudar a sua instalação do WordPress. Então, com a escolha feita, eu vou clicar em instalar e ativar. E pronto. Agora, aqui em contato, ficam todas as configurações do formulário. Então, a gente clica aqui em formulário de contato e você vai ver que já foi criado um formulário de contato 1. Se você quiser, pode alterar o nome, por exemplo, vou colocar aqui contato do site. E aqui já começam as configurações. Como eu falei para vocês, o Contact Form ele é muito simples, então ele é até tudo feito aqui em modo de texto. Mas o bacana, por ser uma ferramenta que já está há muito tempo no mercado, ela é muito segura, muito confiável, a gente sabe que ela vai funcionar. Então, isso é bem interessante. Às vezes é melhor um plugin simples, que realmente já tem necessidade, do que algum cheio de configurações que só atrapalha aí o dia a dia. Então, como que funciona a parte de formulário? Se você olhar aqui em cima, vai ver várias caixinhas com vários campos. Se você clicar nela, ele vai adicionar aqui um campo adicional. Então, por exemplo, URL. Ele vai dar algumas opções de configuração e você pode inserir a tag. Ele vai mostrar aqui. Então, funciona desse jeito. A gente consegue adicionar ou já no texto mesmo, ou se a gente quiser uma ajudinha, a gente pode utilizar aqui os campos superiores. Então, a gente tem campos de texto, e-mail, tem ali de URL, e tem alguns específicos já com formatação correta, para telefone, números, datas, a área de texto, que é aquele campo maior, parte de menu suspenso, as caixas de seleção, se você precisar fazer alguma coisa de dar opções para as pessoas. E tem até a parte aqui de quiz, na verdade é só uma pergunta e resposta bem simples, eu vou até adicionar para vocês verem. Aqui o quiz, então ele mostra aqui o nome e ele dá aqui o exemplo de configuração. Então aqui, pergunta e resposta separadas, Cidade do Brasil, Rio. Então eu posso colocar, por exemplo, a pergunta aqui, 2 mais 2. Aí eu tenho que colocar essa barra de separação e colocar a resposta correta. Aí, se eu insiro aqui, ó, já vai aparecer no formato certo. E aqui ficam todos os campos. Quando você coloca o asterisco, quer dizer que esse campo ele é obrigatório. Então, se você tem algum campo obrigatório, você tem que colocar esse asterisco. E essa seria a configuração. Você pode também alterar o nome do botão enviar, tudo nessa caixa. Agora, como que fica a configuração do e-mail? Eu só vou salvar aqui, a gente vai para o próximo passo. Aqui no e-mail,
Esse primeiro e-mail é o e-mail que você, dono do site, recebe quando alguém te contata. Então, como funciona o Contact Form 7? Ele vai mandar essa mensagem por e-mail, não vai deixar nada salvo aqui no site. Ele só faz esse envio lá por e-mail e por lá você pode se organizar para receber essa conversão, entrar em contato com esse cliente. Então, aqui você pode fazer algumas configurações, tanto de questão de nome, mas ele já vai automaticamente mandar para o admin do site. Então, essa aqui é a configuração principal de envio. Se você deixar padrão, ele já vai enviar corretamente. E a gente tem aqui o e-mail 2. Para que serve esse e-mail 2? Esse aqui seria enviado para quem criou, né, para quem fez essa mensagem para você, para quem mandou, para que ela tenha uma cópia dessa mensagem. Aqui, na hora que você ativa esse e-mail 2, ele vai mostrar que tem algum erro de segurança nessa parte de seu e-mail. Por que isso acontece? É sim uma brecha de segurança. A gente sabe que formulário, por ser um campo onde pode ser colocado qualquer dado, ele é muito visado por bots e por pessoas que querem invadir site ou querem utilizar o seu site com benefício próprio. Então, o que acontece nesse caso? Se você não tem nenhuma barreira de segurança e você configura esse e-mail de cópia para a pessoa, esse formulário ele pode ser usado por alguém contra o seu site. Então, por exemplo, aqui o que acontece? Se qualquer pessoa colocar um e-mail de alguém que ela quer mandar uma informação maliciosa, algum vírus, ela pode entrar no seu site, né, colocar o e-mail dessa pessoa e essa pessoa vai receber a cópia ali com esse e-mail malicioso e no final quem foi o enviado, né, quem foi que enviou esse conteúdo foi você, foi o seu site. Então, realmente é um risco. Por isso que ele deixa essa mensagem de segurança, ele não deixa você manter esse campo, antes que você faça algumas configurações de segurança. E segurança em formulário é muito importante, tanto que a maioria dos plugins você vai encontrar configurações específicas. Eu vou mostrar aqui, a título de curiosidade, que é a parte de integração. Só deixa eu salvar aqui as configurações que a gente já fez, daqui a pouco a gente volta. Aqui na parte de integrações, você vai ver integração com várias ferramentas, mas sobre segurança seria o Akismet e o Recaptcha. Então, seria muito interessante você fazer essa integração. Ela é bem simples, né? Tem um passo a passo aqui que você pode seguir com o plugin, mas se você tiver interesse de ver como configura o Recaptcha no seu formulário, deixa aqui nos comentários que a gente pode criar um vídeo falando somente sobre essa parte de segurança. Mas o que a gente recomenda é que você tenha pelo menos o Recaptcha configurado e, se possível, aí juntar o Akismet com o Recaptcha, que você vai ter uma boa proteção contra esses bots e contra spam. Então, para você também não ficar recebendo um monte de e-mail que não faz sentido e também para que você evite essas brechas de segurança que o bot pode aproveitar para utilizar. Mas não precisa se assustar, isso é normal na internet, sempre que a gente tem algum campo, alguma opção, a gente tem esse risco e é sempre bom a gente configurar e é super simples. Se precisarem de alguma ajuda com o Recaptcha, é só colocar nos comentários. Agora, voltando para a parte de formulário. Eu vou clicar aqui, então, como a gente não tem configurado ainda a parte de segurança, eu vou só deixar desativada essa opção de mandar uma cópia por e-mail para quem enviou a mensagem no site. E pronto, vai funcionar tudo corretamente. Aqui na parte de mensagens, já está tudo traduzido, está tudo certinho. Se você está com o WordPress em português, ele já vai puxar isso tudo em português também. Mas se você quiser, você pode colocar textos personalizados também. Então, se a mensagem foi enviada com sucesso, qual que é a mensagem de agradecimento e tantos outros campos que você pode alterar estão disponíveis aqui. E agora a gente tem o nosso formulário criado. A gente precisa adicionar ele em uma página. Eu vou criar aqui uma página chamada Contato. Aqui a gente já está com a última versão do WordPress, que já usa toda a parte de blocos, então fica muito mais fácil. Você já vai encontrar um bloco do Contact Form aqui, você pode selecionar o seu formulário e pode publicar a sua página. Se quiser vir em rascunho antes, também não tem problema nenhum. E pronto! Então, esse formulário, ele pegou todos os estilos do tema, então já veio bem certinho. Então, a gente pode fazer um teste aqui. Eu não vou mostrar aqui os dados, também por questão de segurança.
mas eu coloquei aqui algumas informações para poder receber o e-mail para poder fazer o teste. Então eu clico aqui em enviar. Olha, ele já colocou para mim o feedback, agradecendo a mensagem. Se eu clicasse aqui em enviar sem colocar os campos obrigatórios, o que acontece? Ó, ele vai dando os alertas que precisa preencher os campos. Então, vamos olhar no e-mail se está funcionando? Então, eu fiz o teste, o e-mail chegou bem certinho. Também não vou mostrar aqui o e-mail aberto por questões de segurança, mas ele funciona aqui certinho por padrão. Agora que a gente já tem aqui o formulário configurado certinho, eu gostaria de dar algumas dicas adicionais quanto ao formulário. Primeiro, sobre usabilidade, quais pontos são bem interessantes de serem levados em consideração? O primeiro é a forma que você coloca esse formulário, o fluxo dela. A gente sempre recomenda que seja um fluxo linear. Então, que a gente possa colocar um campo embaixo do outro para que a pessoa não quebre essa linha de pensamento. Então, coloca em 2 colunas, campos muito complicados, a pessoa vai ter que ir pulando para chegar nesse conteúdo, não é nem um pouco interessante, pode desmotivar ela. Então, a gente sempre recomenda nessa linha. E, claro, se tiver, por exemplo, campo de estado, cidade, são exceções, você consegue colocar na mesma linha, até porque eles fazem parte do mesmo grupo, você está só separando as informações, não tem problema nenhum. Mas, pensando em campos maiores, essa linha é muito interessante. E tem uma configuração que a gente gosta, mesmo como designer, gosta muito de fazer para deixar o formulário mais baixinho, que é tirar essa label de cima, então, esse texto, e colocar aqui como placeholder. Também questão de usabilidade não é interessante, porque se a pessoa começa a digitar, esse placeholder vai desaparecer, então ela nem sabe mais o campo que ela está preenchendo. Então, essa configuração do label em cima e o texto logo embaixo é excelente. Vai ser muito fácil da pessoa conseguir preencher. Agora, sobre volume de informações, quanto menos, melhor. Pensa que as pessoas já estão atarefadas, com várias coisas para fazer. Se a gente coloca um baita de formulário cheio de campos, é bem provável que ela deixe para depois, e esse depois nunca vai chegar. Então, é muito importante que você pense nessa quantidade, colocar o mínimo necessário para que você tenha esse contato, e com esse contato em mãos, você consegue conversar com a pessoa, mandar novas comunicações, e aí sim complementar a sua base de conhecimento sobre esse seu cliente. A gente começa com pouco e vai aumentando aos poucos, é a minha recomendação. Um outro ponto importante é feedback. A gente precisa dar feedback para as pessoas do que está acontecendo. Então, se o campo está errado, a gente precisa dessa informação, o que aconteceu de errado nesse campo. Se o campo ele é obrigatório, aqui, por exemplo, não está. O certo seria colocar aqui uma mensagem que o campo ele é obrigatório, que está ao contrário, na verdade, né? Todos os campos são obrigatórios e o opcional está marcado como opcional. Pode ser também um bom caminho. E um outro ponto importante é que a gente não tem nada avançado nesse formulário, mas se você for trabalhar, por exemplo, com uma senha que tenha regras, informe essas regras antes da pessoa colocar a senha, porque é muito frustrante. Imagina, a pessoa está lá colocando, pensa numa senha, fala, não, essa senha precisa ter 2 números, 2 caracteres especiais. Informe antes. Todo campo que tem algum detalhe, você precisa informar antes. E sobre usabilidade, é o básico, o mais importante de tudo, esse formulário precisa funcionar e ele precisa tanto funcionar tecnicamente como do lado humano. Então, se você coloca um formulário de contato no seu site, você precisa testar, ter certeza de que as pessoas estão conseguindo contatar você por ele, e você também precisa ter certeza que vai ter alguém no seu time que vai conseguir responder. Porque também é muito frustrante, né? Você perde muita confiança se alguém manda uma mensagem e nunca é respondido. Então, se você não tem esse processo dentro da empresa de receber os contatos, é melhor pensar em outros caminhos, mas o formulário de contato ele é um meio de conversão excelente, ele é usado há muito, muito tempo e com certeza por muito tempo ainda vai ser utilizado, então ele é muito bacana para as pessoas fazerem um contato. Mas é muito importante que ele funcione, tanto tecnicamente quanto dentro do seu processo. Outro ponto é segurança, já mencionei ali no meio do vídeo, falando sobre o reCAPTCHA e também sobre a Akismet. É muito importante a gente pensar nessas opções de segurança, porque são campos de formulário, são campos onde qualquer pessoa pode entrar com qualquer dado, e isso pode atrapalhar tanto o seu dia a dia, com muitos spams, como também dar uma brecha de segurança, colocar você em uma posição que talvez alguém está utilizando o seu formulário para mandar alguma mensagem maliciosa para alguém. Então, é muito importante que você pense nessa questão de segurança, e a maioria dos plugins você vai ver que já tem uma integração com o reCAPTCHA, com a Akismet,
é mais a questão de configurar. E essa era a opção de formulário mais simples, para que a gente possa fazer uma configuração super rápida, mas a gente também tem outras opções mais avançadas. Como eu falei, o Contact Form 7, ele manda a mensagem diretamente para o seu e-mail. Às vezes pode ficar um pouco difícil de organizar, ou às vezes você precisa de algum plugin que te atenda com mais questões, mais campos, né? Você precisa fazer outros dados mais avançados, separar esse formulário em etapas. Então, existem outros plugins que são pagos que podem atender. Por exemplo, aqui na Yogi, a gente utiliza muito, já há muitos anos, o Gravity Forms, porque ele tem várias opções de add-on, então a gente consegue fazer várias configurações, por exemplo, de estado e cidade, utilizando aqui os estados brasileiros, que a gente fez add-on para isso. A gente também consegue utilizar quiz, então a gente tem hoje um quiz aqui dentro da Yogi, onde a gente consegue testar o conhecimento para que as próprias pessoas possam saber como estão indo aí no seu controle do WordPress. Então, a gente pode utilizar esses plugins mais avançados. E todos os nossos clientes que precisam desses formulários, todos os nossos clientes mensais utilizam esses plugins mais avançados, que a gente já tem dentro da nossa carteira de plugins. Então, se você tem o interesse, né, de ter um cuidado maior aí com o seu site em WordPress, a gente tem esse plano mensal, onde você consegue fazer várias solicitações para o nosso time de desenvolvimento, nosso time de design, de planejamento, para que você tenha os melhores plugins, as melhores configurações, as melhores práticas, para que o seu WordPress seja bem cuidado. Se tiver um interesse, vai ter também o link na descrição para que você possa entrar em contato e saber um pouquinho mais sobre os nossos planos mensais. E por hoje foi isso, meus queridos. A gente falou um pouquinho mais sobre formulários e a gente vai ter vários Yogi Class falando sobre segurança, falando sobre outros plugins, sobre boas práticas. Então fica de olho, não esquece de seguir a Yogi para que você não perca nenhum desses vídeos, que toda semana está saindo coisa nova. Muito obrigada e até a próxima!